O Divã da Doutora Alana, por Luan Alves do Nascimento. Ouça, ouça! Só por uns minutos. Ouça como tudo começou. Prometo, minhas palavras não serão vazias. Encoste em minhas mãos por um segundo e seja amigável. Prometo, não perderá seu tempo. Prometo, tenho uma história para contar e não podemos perder tempo. Ah, o tempo! Como nos castigam esses 4 tempos? Tudo começou na soturna cidade de Nociene. A Feira Internacional do Comércio, da Ciência, da Amizade e do Entretenimento estava prestes a acontecer. Ela. ah, ela estava lá. Ouça-me, pessoa amigável. Que figura estranha era aquela mulher? Sem nenhum traço de cabelo em sua cabeça. Lisa, completamente lisa. A figura andava pelos sonhos alheios. Ou seriam os pesadelos? Não lembro muito bem, mas lembro de vê-la entrando no prédio da administração vestida em um casaco preto. Não sei o que fazia, não sei quais eram suas motivações e nem tinha importância saber nada disso. Na noite de sexta-feira, as coisas começaram a mudar. Estávamos envoltos em casacos para nos esconder do cruel frio que anunciava o inverno, mas acalme-se. Faça uma amizade comigo. Preciso desse elo para que possamos seguir em frente. Amigos? Não, colegas, talvez. Sua amizade se provará com o tempo. Aguarde o desfecho dessa história. E nesse frio, a figura estranha entrou no prédio de administração da cidade. Iniciei uma perseguição por causa da peculiaridade em seu andar e sua postura. Era tudo um pouco encurvado, um pouco distorcido. Ou era o mundo que se distorcia em função dela? Não tinha como saber. Era das sombras que eu admirava e nas sombras continuei. A tal da criatura era tão estranha e fora desse mundo. Deixe-me lhe dizer. Espantei-me quando começou a conversar com o administrador. Ele estava muito ocupado no alto do seu palanque, mas a criatura gritava, gritava e gritava. Ela aguardou na fila até o fim do dia. E por algum motivo, meu corpo e meus olhos não se moviam, não queriam se mover. Eu precisava de água e de comida, mas a hipnotizante figura não deixava minha mente em paz. Quando abriu sua boca, ela quebrou um silêncio com uma doce voz feminina. Doutora Alana, Doutora Alana. Era o nome e o título. Ela tinha estado nas universidades do mundo com os mestres filósofos e estava interessada nos segredos da mente. Pediu ao administrador uma permissão para mostrar suas descobertas na feira. O administrador recusou. Doutora, doutora, você ainda é mulher. Vá cozinhar os caldos na lareira. Está frio e precisamos de trabalhadoras, ele disse. Franziu a testa. A doutora franziu a testa. Pensei que iria gritar ou brigar, e, em um momento sorrateiro, ela sorriu. Um sorriso nefasto num misterioso semblante. Não, compreendeste mal, meu senhor. O que estou prestes a demonstrar desafia as verdades da ciência. Essas novas ferramentas são parte do futuro que queremos construir. Elas juntam entretenimento, ciência e podem ser vendidas no comércio. Meu senhor, imploro, o que irei mostrar mudará o futuro. E em sua calma voz, ela suplicou. Necessito, meu senhor. Necessito ir em frente. O administrador estava curioso. Queria entender a urgência. Criatura estranha. Eu estou ocupado. 20 minutos na sessão de entretenimento. Lá você terá uma chance. Tome essa permissão e vá. Estarei com os oficiais na arquibancada. Não se atreva a perturbar a paz e a calma da feira, ou nossa nação se tornará vergonha internacional. Doutora. Sou a doutora Alana.
A criatura sussurrou, deixando o edifício. Passou por mim e olhou nos meus olhos. Não foram mais que uns segundos. Pesados calafrios atravessaram minha espinha. Ah, o horror! O horror! Fez-me pensar na morte. Quem era essa criatura? O dia tinha acabado. Retornei ao meu lar e adormeci após o desejum. O dia seguinte foi triste. Rafaelo acordou-me ao bater na porta. Meu amigo Rafaelo. Ele acordou para dizer que Miguel Ângelo tinha sido assassinado na noite anterior. Por alguma razão, a face daquela sinistra criatura apareceu na cabeça. O terror do sinistro sorriso, o terror do sinistro sorriso. As preparações para a feira estavam em andamento. Rafaelo e eu fomos para os galpões e lonas, vendo as atrações até encontrar o laboratório da doutora Alana. O laboratório da maldade era cheio de trequinhos e válvulas. Tinha tantos dispositivos e fumaça que não dava para ver muita coisa pela janela. Quando a criatura baixou as válvulas, os trecos pararam de se mexer. O tenebroso olhar puxava mais válvulas e mais fumaça desaparecia. Caixões, vários caixões, e outras criaturas com olhos fechados e olheiras enormes levantavam-se dos caixões. Apertei os braços de Rafaelo e urgi: Vamos, Rafaelo, vamos embora! Depois de 1 minuto, fomos embora. Na praça da cidade, nos encontramos com Mira. A moça estava voltando para casa depois de conversar com umas amigas. Mira era bela como um raio da luz do luar que desce sobre a rosa mais rara do jardim. Rapazes, o que aconteceu? Nós contamos a nossa aventura e remendamos as suspeitas. Um quebra-cabeça estava em nossas mãos. Mira nos aconselhou a tomar distância da tal doutora. Nada de bom viria de 2 amadores metidos a detetive. E tínhamos a feira. Podíamos aguardar mais 1 semana para ver o que a criatura iria mostrar. Alertamos os oficiais dos perigos, mas riram de nossas histórias. Acusaram-nos de estarmos bêbados. Para eles, não passavam de sonhos distorcidos. E na semana seguinte, mais assassinatos. E nos dias seguintes, mais assassinatos. 2 semanas e 3 dias de morte. Cada dia, um novo defunto. Caixões e lágrimas tomavam as estreitas ruas e o grande cemitério. A estranheza inundava minha mente e a de Rafaelo. No 18º dia, decidimos sair pela noite. A praça da feira estava quase pronta para o festival, mas nossos passos nos guiaram para o laboratório. Por lá fizemos nossa morada. Olhos grudados na sombria figura no centro do galpão. Máquinas faziam fumaça enquanto a criatura cruzava suas pernas lendo vários livros. Notamos o mesmo número de caixões, o mesmo número de dias, o mesmo número de assassinatos. Hoje veremos o que a criatura assassina faz com suas vítimas. Rafaelo sussurrou em meu ouvido. A noite calmamente passou. Sem murmurinhos, sem acidentes, sem movimentos. Nada. A criatura passou a noite mergulhada em seus livros. Amanheceu e nada aconteceu. Retornamos à cidade desapontados. Talvez a criatura e suas loucuras não eram culpadas por nada. Além do mais, julgávamos um livro por sua aparência. Havia uma comoção na porta da delegacia. Tinha sido preso, levado para a cela. O assassino foi pego tentando pular a janela de uma casa para matar um senhor. Estávamos frustrados. A criatura era mesmo inocente. E os caixões e a fumaça? A feira nos responderia. E foi no dia seguinte. Descansamos um pouco, mas não perderíamos o espetáculo por nada nessa vida. Procuramos o galpão da doutora Alana, cujo espetáculo começaria às 8 da noite. Sentamos na fila da frente.
Era um pouco triste esperar as cortinas levantar, sabendo dos números de mortos. Pasmos. Ficamos pasmos quando elas se levantaram. Doutora Alana estava no centro do palco. Ela sorria, soturnamente sorria. Os caixões, esses eram contados no mesmo número de vítimas que foram mortas na cidade. Bem-vindos. Bem-vindos ao meu mundo. Olhem em volta e apreciem o nascer de várias novas estrelas. Hoje mostro ao mundo o que uma mente brilhante pode fazer. Ela exclamava enquanto as engenhocas giravam e a fumaça começava a tomar conta do palco e da plateia. Era como se um frio subisse por nossas pernas direto para nossas espinhas e tomasse conta de nossas cabeças. O revelar de uma nova era está em frente aos seus olhos. Olhem carinhosamente para minha criação. E no levantar de uma manivela, os caixões se abriram. Os corpos noturnos jaziam imóveis dentro de cada um. Eram cadáveres. Pareciam não ter nenhum sinal de vida. Esses são os gêmeos criados com o carbono manipulado pelos meus dedos. Nasceram de um original, Cesário. Cesário era o nome do garoto que não acordava. Mas Cesário sussurrava, e seus sussurros contavam o futuro. O garoto foi amaldiçoado pela praga do sono eterno. Recebeu o dom da visão em troca de seu direito de viver. Rafaelo e eu e muitos outros na plateia trememos com o horror descrito pela criatura que estava em frente aos nossos olhos. Os pais deram-me permissão para que eu pudesse recolher uma amostra. E de um fio de cabelo e de vários encadeamentos carbônicos nasceram meus queridos gêmeos. Com o tilintar de um novo milênio encontrei a cura. As minhas cópias são aperfeiçoadas, elas não precisam dormir eternamente para ver um futuro. Elas podem ver o futuro mesmo estando acordadas. Mentiras! Essas aberrações são a morte da natureza! Rafaelo levantou-se. Estava extremamente perturbado por tudo o que ouvia. Não. Compreendeste mal, meu senhor. Minhas cópias aperfeiçoadas provam que estamos prestes a superar todos os maus do milênio. Suba aqui no palco e veja por si mesmo. Presencie em primeira mão o acordar dos meus gêmeos. A criatura respondeu. Rafaelo, sente-se! Não, D20. Não sou um homem fraco. Rafaelo ignorou-me. Tentei alertar, mas meu amigo subiu ao palco. E no momento seguinte, a doutora estalou os dedos. As criaturas hipnotizadas levantaram-se dos seus profundos sonos. Abriram seus grandes olhos após estenderem seus longos braços. Conte-nos o futuro da nação, a doutora ordenou. Uma após a outra, as criaturas abriram suas bocas. Fome, gatunagem, miséria, doença, mortes, tristeza, destruição, incêndios, devastação, pilhagem, demolição, praga, decaimento, empobrecimento, ignorância, desgraça, decadência. E juntos faziam um coro. Decadência, 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 decadência. Contei.
A mente de um detetive amador deveria estar atenta, portanto contei. No número de repetições, vi a chave, o mesmo número de assassinatos. Impossível! Nossa nação é tão rica que não há fim para nossa fartura. Seu experimento é falho. Irei provar o quão perverso é sua obra. Vamos confirmar. Sabidões. Qual é o meu futuro? Rafaelo ergueu sua voz. Não, Rafaelo, não! Levantei-me, tentando interrompê-lo. O homem que sabe o dia de sua morte já é um cadáver. D20, cale-se! Vou desvelar essa trapaça. Digam-me, qual é o meu futuro? Morte. Amanhã. Morte. 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 Veremos. Veremos quem é a farsante nessa história. Rafaelo me puxou pelo braço e fomos embora. Não quis deixá-lo sozinho nem por um segundo. Porém, Rafaelo era um homem bravo e corajoso. Não queria deixar que uma simples charlatã o enganasse. Pediu para ficar sozinho. Retornei ao meu lar e dormi. No dia seguinte, almocei com Rafaelo, que ainda insistia em negar minha companhia. Fui à biblioteca perseguindo-o para tentar ajudar em caso de qualquer risco. Foi inevitável. Rafaelo notou minha presença e tive de dormir em casa. Na manhã seguinte, as notícias. Rafaelo foi assassinado. Corri até a delegacia para que pudesse entender a situação. O assassino ainda estava enjaulado. Mas quem matou Rafaelo? Não pudemos constatar nada até o interrogatório. E qual era o motivo da confusão? Sim. Rafaelo tornou-se cadáver como previsto pelas criaturas criadas pela criatura. O assassino enjaulado não passava de um verdadeiro charlatão. O sujeito só tentou assassinar uma vez por estar furioso por um motivo banal. A faca? A faca foi encontrada no chão. As autoridades correram para tentar prender a óbvia assassina. Doutora Alana não estava entre nós. As pistas nos levavam ao hospício da cidade. Nossa investigação não podia parar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o esquadrão tentava perseguir um dos gêmeos. Um dos vários cesáreos tentou sequestrar Mira. Essa tristonha aberração caiu do telhado, mas não fez mal à garota. Terminou morto pelo destino. Mira chorava em prantos estendidos. Chorava por Rafaelo e por Cesário. Confessou que acordou aterrorizada com a figura que segurava uma faca. Cesário abriu seus olhos para declamar um poema de amor. A criatura quis fugir com a bela dama, fugir do seu destino e da doutora que o escravizava. Terminou morto. No hospício, requisitamos ver o doutor-diretor. Para nossa surpresa, não era um homem. Era uma mulher. Apesar de ser supostamente parecida com a tal da criatura que se chamava doutora Alana, ainda não podíamos confirmar nada. A diretora do hospício tinha cabelo. Não desisti. Pela manhã, retornei ao hospício para falar com os assistentes do doutor-diretor. Nós nos reunimos e invadimos o gabinete da doutora-diretora. Havia muitos livros, mas foi numa gaveta do divã que encontramos o ouro. Um livro intitulado Artes da Clonagem, Hipnotismo e Manipulação do Inconsciente. Estava aberto e marcado com várias anotações. Nele encontramos o calendário de doutora Alana e os planos para a feira. Não podíamos condená-la sem provas finais. No dia seguinte, trouxemos o cadáver de Cesário para o gabinete da doutora.
Ela entrou em desespero. Uma de suas criaturas faleceu. Pulou, chorou, arrancou a peruca de sua cabeça e atirou-a em minha direção. E finalmente encontramos a doutora Alana. Amigo, por que me olhas dessa maneira? O que aconteceu? Insano? Eu? Eu não sou louco. Acabei de contar-lhe a verídica história. Aquela figura no centro do hospício? Não. Não, não! Não me diga a verdade. Não estou tendo um ataque. Ela não está vindo em minha direção. Não! Acalme-se, D20. Eu não me importo de ser a vilã de suas histórias. O importante é que você faça arte. E com isso, seus nervos serão acalmados. Qual a razão de ser tão gentil comigo? Você é um dos meus D20, assim como Rafaelo, Mira e Cesário. Veja, estão todos vivos e brincando no pátio. Cesário gosta das flores. Mira é a rainha no trono. Rafaelo está bravejando. E você é o pintor e contador de histórias. Você é um dos meus como o amor, a empatia, a gratidão, a sabedoria, a inteligência, o prosperar, a justiça, a equidade, o progredir, a consciência, o trabalho, a criatividade e o doce amanhecer no Jardim Escarlate. Doutora, doutora, eu ouço o casco dos cavalos que rondam o castelo. É mais uma fantasia? Não, dessa vez é verdade. Tome, segure o pincel e continue pintando. O seu dever é fazer arte. Mas, doutora, quando você saca a espada, eu sei que irá lutar. Voltará viva desta vez? Não, não, meu caro D20. Não importa se volto viva ou não. Veja bem, o importante é que continue seu trabalho. Ouça. É o barulho dos cavalos brancos do ouro, da água e da floresta. Esses animais perderam suas cabeças e preciso ensiná-los a sentar e contar histórias, mesmo que eu seja a vilã. Mas, doutora, a outra doutora não era você. Como pude duvidar? Eu sei, meu caro D20. Tome o pincel, vou sacar minha espada e lutar. E a doutora Alana foi-se para nunca mais voltar. Pintei, mas foi quando olhei o castelo escarlate desmoronando que percebi. Ela estava certa. Há mais verdade nas palavras de um intelectual insano do que nos devaneios de um pseudocientista. E com as paredes ruindo, tornei-me são.